E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos iniciando uma nova semana, um novo tempo de desafio, de luta, de guerra, mas de vitória. Porque quando se pensa os pensamentos de Deus, quando se absorve os pensamentos de Deus, quando se medita nos pensamentos de Deus, então nós estamos na condição de andar nos pensamentos de Deus, que é andar no Espírito. Você sabe que o grande segredo de Jesus foi ter os seus pensamentos permanentemente ligados aos pensamentos de Deus. Quando o diabo veio tentá-lo, Jesus estava preparado para se defender. Quando o diabo veio e lhe ofereceu mundos e fundos, ele estava preparado para se defender e contra-atacar. Quer dizer, Jesus, mesmo na condição que nós ocupamos, a condição humana, ele teve condições de vencer o diabo, de vencer o pecado, de vencer o mundo, de vencer a morte. Por quê? Porque os seus pensamentos estavam mergulhados nos pensamentos do seu Pai. E, obviamente, quando a gente pensa os pensamentos de Deus, a gente pratica os pensamentos de Deus. Veja só, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você sabe que o diabo é espírito, Satanás é espírito, os demônios são espíritos, os encostos são espíritos. Ora, se eles são espíritos, como é que eles podem agir nesse mundo com tanta liberdade? É simples. Você sabe que o espírito pode se locomover sem precisar de automóvel, sem precisar de trem, de avião, bicicleta. Os espíritos podem voar, agir de maneira rápida em toda a Terra. Toda a Terra. Eles podem viajar tranquilamente sem precisar usar qualquer condução. Agora, o que os espíritos não podem é usar a matéria, as matérias físicas, a não ser que a matéria física se submeta aos seus pensamentos, que é o caso, por exemplo, quando Satanás se aproximou de Eva, primeira vez que o espírito imundo se aproximou de uma pessoa, de um ser humano. E então ele pôde induzi-la, ele pôde sugerir, trazer as suas ideias, os seus pensamentos que contrariam a vontade de Deus. E o pensamento, o sopro, digamos assim, das ideias satânicas foram jogados na cabeça de Eva. E ela absorveu, ela aceitou, ela submeteu os pensamentos do diabo nos seus próprios pensamentos, no seu próprio intelecto. Ora, quando ela absorveu aqueles pensamentos e os colocou em prática,
então ela deu origem ao pecado. Quer dizer, o diabo não tomou o corpo de Eva, não possuiu o corpo de Eva e obrigou a sua mão pegar na fruta e comer, não. Mas ele usou o quê? Os pensamentos de Eva. Ele usou o quê? O intelecto de Eva. E é o que acontece nos dias de hoje. Porque desde o momento em que ele submeteu os pensamentos dele, ou melhor, em que Eva submeteu-se aos pensamentos do diabo, então ela passou os mesmos pensamentos para o seu marido Adão, e os dois, então, conceberam o pecado. A partir daí, a humanidade se desenvolveu sujeita aos pensamentos de Satanás. E é óbvio que só uma pessoa que tem o pensamento do diabo é capaz de matar, de roubar, de adulterar, de trair, viver na promiscuidade. Só uma pessoa que é usada pelos pensamentos do diabo é capaz de eliminar uma outra pessoa, tirar a vida de outra pessoa. Só uma pessoa que é usada, melhor dizendo, que coloca em prática os pensamentos do diabo é capaz de viver nos vícios, nas bruxarias, feitiçarias, etc, etc. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, veja como funciona a coisa. Você que está me ouvindo tem uma cabeça, você está me ouvindo, tem pensamentos. E o diabo tem derrotado você, talvez seja essa a razão do seu fracasso, porque você dá vazão aos seus pensamentos, às suas ideias. E o diabo, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com os parentes incrédulos, ele trabalha com as pessoas que não têm a mente de Cristo. Quando a pessoa tem a mente de Cristo, então os seus pensamentos estão focados na palavra de Deus. E porque estão focados na palavra de Deus, a pessoa é forte, ela é imbatível, por conta dela pensar como Deus pensa. Você entende, minha amiga e meu amigo ouvinte? Quando a pessoa pensa os pensamentos de Deus, ela age de acordo com Deus. Quando a pessoa pensa os pensamentos do diabo, ela age de acordo com o diabo. Essa é a realidade. Quer você creia ou não, quer você goste ou não, essa é a realidade que a palavra de Deus nos ensina. Veja, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas a seguinte palavra. Olha só, presta bastante atenção. Ele diz aos Gálatas: andai no Espírito e jamais satisfareis aos desejos da carne, às concupiscências da carne. Andai no Espírito. Agora, eu pergunto, como é que você pode andar no Espírito, o Espírito Santo, para que você não venha satisfazer os desejos da carne? É simples. Andar no Espírito é pensar os pensamentos do Espírito Santo. Andar no Espírito Santo significa você viver com os seus pensamentos focados nos pensamentos do Espírito Santo. Jesus vivia assim. Jesus estava sempre, 24 horas por dia, com seus pensamentos focados nos pensamentos de Deus. Por isso que ele dizia sempre: eu vim fazer a tua vontade, meu Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai. Como que ele poderia fazer a vontade do Pai se não conhecesse essa vontade? Mas ele conhecia a vontade, por quê?
porque ele estava no Espírito, e o Espírito Santo passava os seus pensamentos para ele, e ele, na matéria, no corpo, tinha condições de obedecer, praticar, executar a vontade de Deus e fazer o que ele fez. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, agora vamos ver o lado oposto. A pessoa faz o que não presta. A pessoa é rebelde, é cruel, ela não tem misericórdia, é uma pessoa que vive a falar mal da outra pessoa, é uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa rixosa, que passa aquele mal-estar para as outras pessoas. Por quê? Porque essa pessoa vive submersa aos pensamentos do diabo. Então você verifica que o seu problema é esse. Por isso que você vai na igreja, você ora, você faz isso, você faz aquilo, mas nem sempre dá certo. Por quê? Porque você mantém-se refém, a sua mente, seus pensamentos, mantém-se refém aos pensamentos do mal, do diabo, ou das outras pessoas que são do diabo. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ontem nós tivemos a primeira aula sobre a armadura de Deus, sobre a fé, os segredos e os mistérios da fé. E nós falamos sobre o campo de batalha que nós vivemos. Não importa se você é fiel a Deus ou infiel a Deus. Não importa se você crê ou descrê. Sempre você estará em guerra, sempre você estará no campo de batalha. Você que é do mundo, você está no campo de batalha para conquistar o seu sucesso, conquistar o seu benefício, conquistar a sua felicidade neste mundo. Quem está no reino de Deus está na guerra para manter-se na fé e conquistar o reino dos céus. Mas todos têm que estar na guerra. Nós falamos sobre isso ontem. Inclusive, eu quero aqui deixar um aviso. Neste domingo, às 6 horas da manhã, antes de você entrar no templo, ou melhor, antes de você entrar no salão, no santuário, você vai ter pessoas, vai ter os levitas postos de um lado e de outro no saguão de entrada, para que você possa adquirir a aula que foi dada ontem e também a aula que será dada nesse próximo domingo. Então nós vamos ter uma pasta com a aula passada e a aula atual, se você estiver interessado. E você vai dar em troca R$5 para ter as aulas todos os domingos. É claro que apenas a primeira aula, primeira e segunda aula, como tem a pasta e nós temos que comprar, então nós estaremos cobrando R$5, a pessoa dá a oferta de R$5, ela recebe a pasta. Agora, nas próximas aulas, apenas com R$1 a pessoa pode adquirir cada aula de cada dia. Então, domingo agora nós estaremos colocando à disposição as aulas, tanto a deste domingo passado, como a do domingo que vem. Você vai ter 2 aulas à sua disposição. Quem estiver disposto, quem estiver interessado, que quiser, tem que vir aqui no templo para adquirir esses estudos que nós estamos dando aos domingos às 6 horas da manhã. Então isso está disponível para os interessados. Nós vamos colocar essas aulas aos interessados. E você, obviamente, que quer, então neste domingo você já vai poder ter a pasta, uma pastinha com as aulas, tanto de domingo passado quanto de domingo que vem.
Tá bom? Fica esse aviso aí para todas as pessoas que quiserem acompanhar, não apenas na igreja, mas em casa, depois meditar sobre tudo que foi ensinado. Porque nós estamos nos preocupando não passar simplesmente letra. Paulo fala que a letra mata. Nós queremos passar espírito. Passar espírito. E passar espírito é passar fé. A fé viva. A fé que traz o resultado. A fé que faz acontecer. Que faz possível o impossível acontecer. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, todos os domingos, às 6 horas da manhã, em ponto, nós estamos começando as aulas aqui no Templo de Salomão. Pensamentos. O diabo usa pensamentos. É na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, que se dão os maiores conflitos que nós enfrentamos a cada dia. A todo instante você tem que tomar uma decisão. A todo instante você tem que saber escolher. Agora, quando a pessoa vive os pensamentos de Deus, não importa se ela vai para o lado A ou B, se ela vai para a esquerda ou para a direita, ela sempre vai acertar. Por quê? Porque ela vai de acordo com os pensamentos de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, é sobre os pensamentos que nós estaremos falando neste domingo, agora às 6 horas da manhã. Nós estaremos focando os pensamentos. Os pensamentos são, digamos assim, o campo onde se dão as maiores batalhas da nossa vida. Pensamentos. Quando nós focamos os pensamentos nos pensamentos de Deus, nós vencemos os pensamentos negativos, os pensamentos de dúvidas, os pensamentos de aflição, de ansiedade, os pensamentos de orgulho, de vaidades, etc. Quando nós vencemos no pensamento, nós vencemos também do lado de fora. É assim que acontece. Quando eu sou forte no meu interior, quer dizer, no meu pensamento, eu sou forte no meu exterior. Quando eu sou fraco no meu pensamento, então eu sou fraco no meu exterior. Você vê que muitas pessoas são fracas, muitas pessoas são débeis, são pessoas que vão no pensamento dos outros, igual piolho. As pessoas andam igual piolho, exatamente, vivem de cabeça em cabeça. E é por isso que essa gente, você sabe, piolho é um inseto que você espreme entre a unha e que morre na hora. Por quê? Porque vive de cabeça em cabeça. Olha, minha amiga, meu amigo ouvinte, as pessoas que vivem com os pensamentos alheios, os pensamentos que não são de Deus, essas pessoas são fracas, são débeis. Pode ter dinheiro, pode ter riqueza, pode ter sucesso, pode ter o que tiver, mas elas serão sempre sujeitas às suas amarrações, sempre estarão sujeitas às dúvidas, aos medos, às depressões, às ansiedades. E é por isso que nós estaremos falando, focando esse campo de batalha que se chama razão. A sua cabeça é um campo de batalha. Você tem que escolher entre os pensamentos de Deus e os pensamentos deste mundo ou do diabo. Se você escolher o pensamento de Deus, você vai ganhar, você vai vencer. Tá bom? Neste domingo, às 6 da manhã. E nesta quarta-feira, nós estaremos aqui no templo às 8 da noite,
dando uma razão para você investir forte nesse estudo da armadura de Deus, os pensamentos da fé, os segredos da fé, os mistérios da fé. Nós estaremos falando sobre isso nesta quarta-feira, mas domingo nós estaremos ensinando. Tá bom? Ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário e até lá em nome do Senhor Jesus.